Ei pessoal, beleza? Eu vou deixar com vocês esse vídeo aqui, é uma introdução que eu vou deixar um vídeo que a minha esposa fez falando referente ao visto de procura de trabalho para Portugal. Ela explicando com as palavras dela. Esse visto foi o meu, são os meus documentos que a gente procurou junto, né? Eu fiz o acompanhamento, mas quem pegou mesmo para poder fazer foi ela. E eu vou deixar o vídeo dela explicando para vocês o passo a passo, como foi feito. E mais para frente vai ter mais vídeos aqui no canal da gente junto. E eu já vou fixar esse vídeo, ela vai deixar os links também, tá bom? E aí fica com o vídeo dela aí. Oi pessoal, me chamo Rebeca e hoje eu vim falar sobre o nosso processo para o visto de procura de trabalho em Portugal. A gente eu juntei, né, no caso a documentação para o meu marido estar dando entrada no visto dele primeiro. E eu vou estar falando um pouquinho sobre essa documentação. Eu fiquei com muita dúvida em algumas documentações, eu vi muito vídeo, acabei juntando documento de um vídeo, juntei documento de outro vídeo e acabou que eu fiz um agendamento com um atendimento presencial para estar entregando lá no dia da VFS de Nova Lima, para estar entregando essa documentação e tirar algumas dúvidas referentes às documentações. E voltou muita documentação. Eu fiz um passo a passo, eu vou estar falando aqui e vou deixar aqui disponível aqui embaixo o site da VFS e alguns links disponíveis também de onde que a gente preencheu, de algumas outras informações e muitas informações também, muitos links eu também tirei lá do site da VFS. Então, eu vou falando e o que eu lembrar eu também vou falando aqui na hora, tá? Primeira coisa, vou deixar aqui disponível o site que a gente utilizou para estar preenchendo os formulários. Você pode estar preenchendo esses formulários online e assinando a caneta preta no final. Ou você pode estar preenchendo a caneta preta e assinando a caneta preta também essa documentação. Primeiro documento, 2 vias do checklist. Tem que estar preenchido corretamente e todos os quadradinhos também tem que estar preenchidos. Formulário, a gente preferiu correr o risco de preencher o formulário e levar para saber se estava preenchido certo. Se não tivesse preenchido certo, a gente ia pagar para ele estar preenchendo para a gente, mas acabou que deu certo. E uma dúvida que a gente ficou no formulário: tem 2 formulários disponíveis no site, que é o de 1 ao 32 e o de 1 ao 37. E tem um gabarito ensinando como preencher esses documentos, que no caso está disponível de 1 ao 37. Então a gente ficou com dúvida, preenchemos os dois formulários, de 1 ao 32 e de 1 ao 37, e chegou lá no dia da VFS, o agente de lá falou assim que o que era aceito era o de 1 ao 32. Está disponível então aqui o formulário de 1 ao 32. No caso, foi como foi aceito o nosso processo. 2 fotos 3x4, xerox do passaporte, onde que está a sua fotinha e as suas informações, numa folha só, e só pode ser impresso folhas de rosto, não pode ser impresso folha frente e verso, só folha de rosto. PB4, quando a gente fez o agendamento para estar entregando lá entregando a documentação na VFS, a gente recebeu um e-mail um dia antes, informando sobre algumas documentações. E lá estava escrito que eles aceitavam o PB4 ou o seguro viagem. Veio no e-mail informando as documentações que eram aceitas. Antecedentes criminais da Polícia Federal, apostilado em Haia. A gente deixou para fazer esse apostilamento um dia antes do atendimento. Só que quase que a gente não consegue fazer, porque quase todos os cartórios aqui perto de casa, assim, perto de casa, né? Tava pedindo 3 dias úteis para estar entregando essa documentação. Então a gente acabou achando um cartório que fazia na hora, mas não são todos que fazem. Então, antes de vocês deixarem para a última hora, liguem, tirem dúvidas sobre o cartório, se eles fazem e entregam na hora, tá? Porque isso aí foi uma coisa que a gente encontrou e se a gente não tivesse encontrado, a gente ia ter que desmarcar o atendimento e marcar para outro dia. Reserva de passagem de volta. Lá também, no e-mail que a gente recebeu,
estava escrito que eles aceitavam essa reserva de passagem de volta, que a gente não precisava de estar comprando a passagem de retorno. Voltando aqui no antecedentes criminais, a gente pagou R$ 192 e uns quebradinhos, não lembro ao certo, mas foi 192 e uns centavos que a gente pagou no apostilamento em Haia. Carta de intenção, estadia ou carta convite. No caso da gente foi uma carta convite, né? A pessoa que convidou fez uma carta no nome do Henrique e teve que fazer conhecimento de firma no cartório lá de Portugal. E quando ele mandou para Henrique o documento escaneado, ele também teve que mandar o documento dele escaneado para a gente. Isso tudo vai no processo. Comprovante de residência no nome da pessoa que está sendo enviado tá dando entrada no visto. Então, no caso, foi o do meu marido, do Henrique, né? 3 últimos extratos bancários do mês completo. No caso, a gente enviou os 3 últimos assim, ó, dia 23 de janeiro para trás. Aí deu 23 de outubro, 23 de novembro, dezembro, janeiro. Mas chegou lá, o agente do consulado da VFS falou que precisava ser do mês completo, do dia 1 ao 32, do dia 1 ao 31, né? Que no caso ia dar um mês. Independente se iria passar os 90 dias, precisava ser do mês completo. Manifestação de interesse. Currículo e certificados. No caso, a gente mandou o currículo da Europass, né? A gente fez um currículo e enviamos. 2 vias do termo de consentimento preenchido e assinado. Endereço completo para devolução do passaporte. E por último, o site da VFS, eu vou deixar disponível aqui, que é o do agendamento, se você quiser estar indo entregar essa documentação pessoalmente. E se você for estar enviando por correio, vocês verifiquem qual é a jurisdição para você estar enviando a documentação de vocês. E eu vou deixar aí embaixo um link também para vocês preencherem o que precisar. E no caso, quando a gente chegou lá para pagar, para fazer o processo, ele não aceitou as documentações. Vou falar quando eu tenho aqui. Carteirinha do SUS. Não tem necessidade. A gente tinha escaneado, tirado o xerox, não precisa. Pagamentos realizados. A gente tinha preenchido aquele papel com os pagamentos que a gente ia realizar lá no momento. Mas acabou que ele não quis o papel, ele devolveu pra gente o papel e cobrou do Henrique o valor do visto, o valor do retorno do documento, né, do passaporte e o valor do seguro, né, se caso o passaporte for extraviado na volta. Isenção de imposto a gente tinha feito, né, mas ele não aceitou, mandou de volta. Declaração de autorização. No site da VFS tem uma declaração de autorização lá para a gente preencher, como se fosse um dos documentos exigidos. Mas ele falou, o agente da VFS de Nova Lima falou com a gente que o site está desatualizado e devolveu essa declaração para a gente, falou que ela não precisa mais. Orçamento de seguro viagem. A gente tinha feito um orçamento, mas ele falou também que não precisava. O formulário de 1 ao 37 eu também tinha colocado aqui. E a carteira de trabalho do Henrique também, de que ele estava ainda trabalhando até o momento. Também tirou. E lembrando, por último, a caneta preta. A gente, na hora lá que a gente foi entregar a documentação, a gente entrou naquele site de contagem de dias. E a gente fez que deu 120 dias, só que chegou lá no dia da VFS, o agente falou com a gente que não estava constando 120 dias, que estava constando 119 dias. Então ele mandou pra gente lá na hora, ele perguntou ao Henrique se o Henrique queria agendar um novo atendimento para entregar a documentação completa, ou se o Henrique queria receber um e-mail para estar dando só enviar os documentos faltantes, que o nosso foi no caso. O extrato bancário que ele queria do mês completo de outubro e
alteração do nosso formulário com uma data antes de ida, porque senão a gente tem que pagar outra passagem de reserva. No caso, ele mandou pra gente a data, no e-mail veio informando a data certinha que teria que estar no formulário com a data de ida e a carta intenção. A gente também teve que trocar na carta intenção a data que estava para o Henrique partir. Então, basicamente foi isso. Eu também anotei uma outra informação, peraí que eu vou pegar, caiu aqui atrás. A gente foi entregar a documentação no dia 23 de janeiro de 2025. No dia 29 foi processado na VFS que o Henrique recebeu, que o agente de lá tinha recebido toda a documentação. E no dia 31, o consulado recebeu essa documentação toda. Então, até hoje está em processo. A gente não sabe o resultado ainda, porque não saiu. Mas foi basicamente isso. Os documentos que estavam faltando, a gente enviou no mesmo dia do dia 23. A gente foi lá embaixo, eu já estava com o computador, atualizamos tudo, entregamos lá na hora. E foi basicamente isso. Essa foi a documentação que a VFS daqui de Nova Lima solicitou. Nenhum outro documento a mais. O que estava de excesso, ele retirou tudo. E basicamente é isso, pessoal. A gente agora tá aguardando, né, o retorno do passaporte do Henrique, que em nome de Deus vai dar tudo certo. E mais algumas outras informações a gente vai informando vocês. Muito obrigada, até a próxima.